Hoje é festa do batismo do Senhor, o domingo depois da Epifania. Festa do batismo do Senhor. É a última das 5 festas do Natal. A última. Aquele que nasceu da Virgem. Aquele que se manifestou aos magos. Aquele que abençoou as famílias porque consagrou-as nascendo numa família humana. Aquele que é o Deus nascido da Virgem, e a Virgem é verdadeira Mãe de Deus, este mesmo hoje se manifesta publicamente a Israel. Batizado o Senhor, os céus se abriram, e o Espírito Santo do Pai pairou sobre ele sob a forma de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é meu Filho muito amado, nele está o meu amor. Nele está o meu Espírito Santo, Espírito de amor. Ele é o ungido, ele é o Messias, prometido pelos profetas e esperado pelo povo de Israel. É este o sentido belíssimo da festa de hoje, que já prenuncia o nosso batismo, o sacramento do batismo. Pois bem, agradeçamos ao Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que amou tanto o mundo a ponto de enviar o seu Filho. Queridos irmãos, vejam que esta leitura tem todo o sabor do Natal ainda. E tem também todo o sabor do deserto, de João Batista. É que agora sim, pelas mãos de João Batista, Jesus vai ser apresentado ao povo de Israel. É preciso entender o seguinte: o tempo do Natal, que está terminando hoje, o tempo do Natal não é primeiramente o tempo do nascimento de Jesus. Se você perguntar assim, Dom Henrique, o que é que a igreja celebra no tempo do Natal? Eu nunca lhe direi que é o nascimento de Jesus. A igreja celebra no tempo do Natal a manifestação do Filho de Deus na nossa natureza humana. Atenção, o Natal não é a festa do nascimento, é a festa da manifestação. E são 5 festas que celebram esta manifestação do Senhor. A primeira festa, eu já expliquei isso. Ele se manifestou em Belém, nascendo de Maria, a Virgem. Naquela criancinha, Deus se manifestou. Manifestou-se frágil, da sua fragilidade. Pequeno, da minha pequenez, humilde da nossa humildade, manifestou-se como homem verdadeiro. Depois, no domingo depois do Natal, a festa da Sagrada Família. O Filho de Deus se manifestou tão humano, numa vida tão simples, no seio de uma família. O Evangelho diz: ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens, como qualquer um de nós. Ele crescia. Desceu com seus pais a Nazaré e era-lhes submisso. Vejam, manifestou-se a bondade do nosso Deus. Manifestou-se a humildade do nosso Deus. Deus bendito que se fez verdadeiramente humano, para assim atrair, contaminar de vida divina a nossa humanidade e nos salvar. Depois, no dia 1º de janeiro, 8ª do Natal, 8 dias certinhos depois do Natal, nós celebramos Santa Maria, a solenidade da Virgem Maria, de Santa Maria, Mãe de Deus. Por que esse título? Porque o menino que nasceu para nós, o menino que choraminga no presépio, o menino pequenininho, pobrezinho, é Deus. Manifestou-se nesse menino o verdadeiro Deus. Deus gerado pela Virgem. Deus nascido da Virgem. Olha que mistério. Deus nascido da Virgem. A ponto de a igreja, desde a antiguidade, dá à Virgem Santíssima o título de Theotokos, Mãe de Deus. E quem nega esse título, a Nossa Senhora, cai em heresia. Nega que Jesus seja o Deus perfeito. Nega totalmente. Ah, mas ela é mãe do homem, Jesus. Heresia? Divide Jesus em 2?
Essa heresia é velha, velha como a corrupção na vida pública. Essa heresia se chama nestorianismo. Você dividir um Jesus humano, um Jesus divino. Maria é mãe do Jesus humano, não do Jesus divino. Heresia pura. Não existem dois Jesuses. Existe um Jesus só. Eis aqui. Então ele se manifestou como Deus perfeito, feito homem. Depois a Epifania, no domingo seguinte, na estrela, na luz do menino, ele se manifestou a todos os povos, atraindo toda a humanidade. E agora, a festa do batismo do Senhor. Ele se manifesta através de João Batista ao povo de Israel. Eis aqui o sentido, então, do tempo do Natal. As festas da manifestação do Senhor. Não é simplesmente o Natal, o tempo do nascimento de Jesus. Não só o nascimento, mas a manifestação do Senhor. Então, é essa a alegria deste tempo. O Filho de Deus se fez de verdade Filho do homem para salvar a humanidade. Essa leitura de hoje, do profeta Isaías, vai mostrar exatamente isto, Deus manifestando a sua salvação. É belíssimo essa profecia de hoje. Ela foi proclamada quando Israel estava no exílio de Babilônia. E aí Deus anuncia a sua chegada, a sua salvação para arrancar Israel do exílio. Essa leitura, a igreja, que é o novo Israel, que ainda está no exílio deste mundo, também escuta e se enche de esperança. E todos nós, filhos da igreja, membros da igreja, escutando essa palavra de consolação, nos enchemos de esperança. Veja, é uma leitura de consolação. Consolação para Israel, do Antigo Testamento. Consolação para a igreja. Consolação para você. Escute. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consola-te, Santa Igreja. Consola-te, Israel. Consola-te, todo aquele que espera a salvação de Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Dizei em alta voz que a sua servidão acabou. A expiação de suas culpas foi cumprida. Israel poderia voltar para a Terra Santa, porque já sofrera, aprendera a voltar o coração para Deus. A igreja, a esposa de Cristo, a nossa mãe católica, ela é a esposa fiel do Senhor, mas nos seus filhos ela tem que se converter sempre. Ela tem que voltar sempre o coração para o Senhor. Pois bem, grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas. Então a glória do Senhor se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Está aí. Então, João preparou no deserto a manifestação de Cristo. Hoje, nós, a igreja é chamada a sempre purificar o seu coração. Eu, você que somos igreja, nós, os filhos da igreja, somos chamados a rebaixar os montes e as colinas do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Somos chamados a nivelar os vales da descrença, do desânimo, da pouca fé. Somos chamados a endireitar o que é torto em nós, em alisar as asperezas do nosso coração, do nosso temperamento, para que a glória do Senhor possa ser vista e nós possamos ver a salvação do nosso Deus. João, era isto que ele anunciava, querendo converter o Israel do Antigo Testamento. Ainda hoje esta palavra nos grita a nós para que abramos o coração para aquele que o Pai mandou, para Jesus, o Salvador. E essa missão também nós temos em relação ao mundo. Temos a missão, sim, de testemunhar Jesus para esse mundo deserto, para este mundo cansado. Está aí. Passou o Natal, passou a farra do Ano Novo,
Está aí o mundo. A mesma coisa. O mesmo cansaço, a mesma mesmice. Está aí, já estamos no dia 13 de janeiro, os shows, nada de novo. É sempre a velhice. A velhice do homem que quer encontrar um sentido para a vida, que quer encontrar a paz do seu coração. Lembra do final do ano passado? A vitória do Corinthians? Pois bem, tanta loucura, tanta empolgação, mas tudo se esfarela. Se a gente parar bem para pensar, vamos tomar a questão dos times de futebol, um campeonato que se ganha. Tanta adrenalina, tanta paixão, tanto grito, tanta loucura. Agora pare bem para pensar. Para quê? Por causa do time? Mas o time muda o tempo todo. Em 5 anos o time mudou todinho. O que foi que ficou? Não, mas é a camisa. Ora, o que é que tem uma camisa? Veja, o que é um time de futebol? Uma ilusão. É uma coisa que não é concreta, não existe. É um nome. É um nome. E por que essa paixão? Por que desperta isso de gente fazer loucuras, de vender, de apostar coisas que conseguiu com tanto esforço para ver uma partida de futebol? Porque o ser humano quer encontrar algo em que crer. Algo em que colocar o coração. Só que quando se coloca o coração desse jeito, se endeusa coisas que não são deuses, são ídolos. É uma esperança falsa, de uma alegria falsa, de uma vida que se torna falsa. Eu me lembro da história que eu ouvi de um médico paulista, corintiano fanático, não vou dizer corintiano roxo, vou dizer corintiano alvinegro. Pois bem, e ele dizia, essa paixão minha pelo Corinthians é porque é preciso crer em alguma coisa nessa vida. Coitadinho, pobrezinho. Tanta ciência e tão pouca sabedoria. Um tolinho, um bobinho, um bobinho. Crer em alguma coisa, colocar a vida em alguma coisa, não é nisso que se coloca. Veja, se confunde uma coisa que é passageira, uma coisa que pode ser até um esporte, uma brincadeira, uma diversão, numa coisa que é essencial, numa religião. Meu Deus, que mundo cansado. Veja agora nesse mês de janeiro, tantos shows pelo Brasil afora, é só ligar a televisão. Shows, festivais de verão, multidões gritando, levantando as mãos, cantando música sem pé nem cabeça. Para quê? Para ter a sensação de uma alegria que se esfarela, de um sentido que não é verdadeiro, que não enche a vida toda, de estar ali juntos, uma multidão, mas é uma multidão de anônimos, é uma multidão que não está em comunhão, que não partilha a vida. Eu vi certa vez uma chargezinha no Facebook, estava lá o cabra no caixão, a esposa sentada, o velório vazio. Ela disse, que coisa, e ele tinha mais de 5.000 amigos no Facebook. Pois é, amizades que se esfarelam. Veja, o mundo sem Deus é um deserto. Nosso coração não é saciado. Nivelem-se todos os vales. Rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto. Alisem-se as asperezas. Aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Então sim, a glória do Senhor se manifestará. E todos os homens verão a salvação do nosso Deus. E aí o profeta diz, sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Veja, tu que trazes o evangelho, a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Diz, eis o vosso Deus. É Jesus chegando. Eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, mas é um poder de amor, é o poder de salvar, é o poder de encher de paz o coração, é o poder de nos dar a vida. Ele vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. O que ele conquista é o meu amor, é o seu amor. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, ele reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo
tange as ovelhas mães. Veja, este é o nosso Deus. É este Deus, Emanuel. É este Deus que vem para nos salvar, que hoje João Batista apresenta e batiza. Nós vamos ver depois no Evangelho o sentido impressionante deste batismo do Senhor. Porque se é uma festa que tem um sentido impressionante, é esta. Vamos agora rezar juntos o Salmo 103, que é o Salmo responsorial da missa de hoje, que vai falar sobre a grandeza de Deus. Deus que salva tudo. Deus que vem até nós. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Que sabedoria em todas elas. Se escondeis a vossa face, as criaturas se apavoram. Se tirais o seu respiro, elas perecem, voltam pó, mas enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. É esse Espírito que tudo cria, que pousa hoje sobre Jesus, no seu batismo, para que ele possa começar publicamente a sua missão de Messias. A missão de Jesus começa no momento da encarnação, quando ele se faz homem no ventre da Virgem, mas a missão pública começa com o batismo. Depois São Lucas vai dizer que do Senhor saía uma força que curava a todos. Esta força é este Espírito Santo, que paira, que habita em Jesus. O próprio João Batista vai dizer: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Está aqui, queridos irmãos, um trecho da palavra de Deus de grande importância para a gente compreender o sacramento do batismo. Antes, deixe-me dizer uma coisa. O batismo de Jesus não é um sacramento. Atenção. Os sacramentos só começam a existir depois da ressurreição de Jesus. Porque para os sacramentos existirem, é preciso que Jesus tenha doado o Espírito Santo. Jesus morto e ressuscitado tenha doado o Espírito Santo. Porque o que os sacramentos nos dão é exatamente o Espírito Santo. Cada sacramento nos dá o Espírito Santo de um modo diferente. Por exemplo, no batismo, na água do batismo, nós recebemos o Espírito Santo como vida nova de Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. No batismo, nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos da água, que é símbolo do Espírito. Depois vem o sacramento da crisma. Aqui, atenção com o português. Às vezes as pessoas erram o português. O sacramento não é o crisma. É errado dizer, eu vou me preparar para o crisma. Eu estou fazendo a preparação para receber o sacramento do crisma. É errado. É erro de português. O sacramento é a crisma, a confirmação, a crismação. Agora, no sacramento da crisma, o bispo impõe a mão direita na cabeça do fiel e o unge com o crisma. O que é o crisma? É o óleo. O óleo perfumado, o óleo com bálsamo, que o bispo prepara e consagra na quinta-feira santa, na missa do crisma. Veja, do crisma, quer dizer, do óleo da crisma. Então, o crisma, o óleo, a crisma, o sacramento. No sacramento da crisma, nós somos ungidos com o crisma. Está certo? Então, vejam, no sacramento da crisma, o Espírito Santo nos é dado também, mas agora como força. Então, no batismo, o Espírito é dado como vida. Na crisma é dado como força. É sempre o Espírito de Jesus. O Espírito que faz com que a vida do Senhor haja em nós. Eu estou dizendo, estou explicando, que antes da ressurreição, antes do dom do Espírito, não pode haver sacramento, porque exatamente os sacramentos nos dão o Espírito. Depois o terceiro sacramento, a Eucaristia, também nos dá o Espírito Santo, porque o padre, o celebrante, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, para que o Espírito de Cristo venha, transfigure o pão e o vinho, de modo que o pão e o vinho sejam corpo e sangue do Senhor, cheio de Espírito Santo. E quando a gente comunga na Eucaristia,
a gente recebe o Espírito Santo de Jesus como imolação de amor. Recebendo a Eucaristia, a gente se torna uma oferta de amor a Deus através de Cristo e como Cristo e com Cristo. Então, por isso se canta, na comunhão recebemos o Espírito Santo. É verdade. Na comunhão da Eucaristia, nos vem o Cristo cheio de Espírito Santo. Depois, no sacramento da penitência, a gente recebe, o padre impõe as mãos na nossa cabeça, para que recebamos o Espírito para a remissão dos pecados. Depois, no sacramento da ordem, é-nos dado o Espírito como Espírito de unção, para nos configurar. O Espírito configura aquele que foi ordenado a Cristo, cabeça, pastor e mestre do rebanho, e sacerdote do rebanho. Vejam, é o Espírito Santo quem age. Por isso se dá o sacramento da ordenação pela imposição das mãos. Depois, no sacramento do matrimônio, o casal, ao se ajoelhar e receber a imposição das mãos do padre, recebe o Espírito Santo como amor de aliança. Aquela aliança que ligava o antigo Israel a Deus e o novo Israel, que é a igreja, a Cristo, seu esposo. Então, o casal recebe a graça. No sacramento do matrimônio, não se tem só um contrato, é um sacramento, é a graça. Recebe a graça do Espírito Santo de Cristo para se amarem como Cristo e a igreja se amam. E depois na unção dos enfermos. Pela imposição das mãos e a unção com óleo, o enfermo recebe o Espírito Santo como força para sofrer com Cristo. Força para, na paciência, unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Então vejam, para que exista o sacramento, é preciso que exista o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo não existe antes da ressurreição de Jesus, antes do dom do Pentecostes. Isso aparece muito claro, por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho de São João. É uma passagem muito interessante. No fim da festa das tendas, Jesus de pé diz de modo bem solene, escute só, Jesus diz: se alguém tem sede, João 7,37, escute, se alguém tem sede, e a humanidade todinha tem sede, você tem sede, eu tenho sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, eita, tem água para beber. Veja, Jesus é aquele poço, não o poço de Jacó. Aquele poço dava uma aguazinha de nada, a samaritana ia beber e depois ia ter sede. Jesus disse, quem beber da água que eu der, veja, o verdadeiro poço é ele. Mas escute, vamos ver que água sai desse poço. Então, se alguém tem sede, sede de vida, sede de paz, sede de ressurreição, sede de eternidade. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Escute só. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a ordem para você entender. Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. É quem crê em Jesus que pode beber. E por que pode beber? Olha aqui. Do seu interior, que é do interior de Jesus, ele é o poço, correrão rios de água viva. Eita, que poço bom danado. Não é água parada, não. É água corrente, água fresquinha, água viva. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque do meu seio, de mim, sairão rios de água viva. Agora escute, que água é essa? Olha aqui. Ele disse isso, João, eu estou lendo agora o versículo 39. João 7,39. Pega a sua Bíblia aí para você ver que é verdade. Pegou? João 7,39. Olha, ele disse isto, falando do Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nele. Qual é a água que sai de Jesus? Qual é a água que sai do lado do coração de Jesus? O Espírito Santo. É a água viva. Veja, a água viva. Mas, repare, escute só. É o Espírito Santo. Olhe, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Está vendo que eu não estou enganando você? Está vendo?
O que é que a Bíblia quer dizer? Que não existia o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é Deus, é eterno. O que a Escritura está dizendo é que o dom do Espírito Santo, o Espírito como vida de Cristo, o Espírito como vida nova, o Espírito que a gente recebe nos sacramentos, só depois da glorificação de Jesus. Jesus mesmo disse, está lá no diálogo de Jesus na última ceia, é do vosso interesse que eu vá. Jesus disse isso. Se eu não for, o Espírito não virá a vós. Mas quando eu for, eu o enviarei de junto do Pai. Lembra que Nosso Senhor disse isso? Agora sim, ele glorificado dará o Espírito Santo. Ele glorificado nos sacramentos da igreja nos dará este Espírito Santo, que é a própria vida de Cristo. Então, escute só. O batismo de Jesus não é o sacramento do batismo. O batismo de Jesus é a apresentação dele ao povo de Israel como Messias e também o prenúncio do nosso batismo. Eu conversei demais, não foi agora? Nem entrei ainda no comentário mesmo da carta. Mas vamos lá. Olha o que diz São Paulo. Caríssimo, está dizendo a Tito, que foi bispo em Creta, está certo? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Quem é essa graça? É Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha a palavra mágica, se manifestou. Eu disse, o Natal é o tempo da manifestação, da epifania de Cristo. Então, a graça de Deus se manifestou. E se manifestou trazendo a salvação. Essa salvação anunciada na primeira leitura da missa de hoje. Veja, e a salvação é para todos os homens. A salvação é para toda a humanidade. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação é para todos. Agora, se todos vão aceitar, é outra coisa. Mas vamos escutar mais. Ela aqui é a graça de Deus. E essa graça é Jesus. Ela, ou seja, Jesus, feito homem, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É de matar de bonito. Você pode dizer, Dom Henrique, o senhor disse que essa graça é Jesus. A graça se manifestou. E essa graça nos ensina a esperar o dia de Cristo. Oxente, não já se manifestou? E como esperar o dia de Cristo? Sim, porque a gente vive entre o já e o ainda não. Qual é o já? O Filho já veio. Qual é o ainda não? A sua glória só se manifestará no fim dos tempos. Este tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, nós chamamos de tempo intermediário. Este tempo o Apocalipse chama de milênio. Vocês não já escutaram as seitas dizendo que vai haver um período de ouro de 1000 anos? Conversa para boi dormir e roncar. É igual o fim do mundo. Aí o mundo acabou-se dia 21 e eu ainda estou aqui conversando com você. Repare que negócio danado. Acabou-se, não disseram a gente que tinha se acabado. É a mesma coisa. Então, esse milênio, o que é um milênio? Na escritura, milênio é um tempo indeterminado. Milênio quer dizer um longo período entre a primeira vinda e a segunda de Cristo. Mas Dom Henrique não diz que no milênio os santos reinarão, se os santos são os cristãos. Veja, nós que temos o Cristo, nós que vivemos no Cristo, anunciamos o reino de Cristo, servimos o Cristo. Servir na igreja é reinar, para a escritura reinar é servir. Então, é por isso aqui que a carta de São Paulo diz, olhe, que a graça já se manifestou, é o tempo do Natal, é hoje João Batista mostrando Jesus, que essa graça traz a salvação a todos os homens, quem crê nele recebe a salvação. Agora, quem não crê não é cristão, viu? Quem não crê que Jesus é Deus, quem não crê que Jesus é o único Salvador, quem mistura a fé cristã com outras coisas, crenças na reencarnação, crenças em orixás, crenças em outras coisas, então não é cristão. Sinto muito, a gente respeita, mas misturou o cristianismo com outra coisa. Se você pega um vinho bom, um vinho puro, e bota outra coisa dentro, bota suco, bota água, bota coisa, eu não posso dizer que aquilo mais é vinho puro. É vinho, tem um pouquinho de vinho.
um gostinho bem de longe, um cheirinho bem de longe, mas não é mais vinho. É um vinho deteriorado. Então, tenha santa paciência. Mas veja, ela, a graça, que é Cristo, nos ensina a viver neste mundo com piedade, com equilíbrio, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. A Escritura diz, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. São Paulo aqui diz, escute só, nós aguardamos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vocês vão acreditar nas palavras dos homens ou no que diz a palavra de Deus? Você lembra daquele filme, daquele livro Infames, O Código da Vinci? Que dizia de modo desonesto, dizia de modo safado, que foi a igreja, no século IV, com Constantino, que inventou que Cristo é Deus. Está aqui, meus amigos. Que Cristo é Deus, desde o início a igreja crê. Meu Senhor e meu Deus, exclamou Tomé. Meu Senhor e meu Deus. O nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É que hoje no mundo, bacana é quem enrola. Hoje no mundo, bacana é quem chacoalha, faz polêmica contra Cristo, contra a igreja, contra o Papa, porque aí vende, aí dá o que falar. E lá vai a humanidade, feito gado, de bando, de magote para perdição. É impressionante. Então nós vivemos na graça de Cristo e esperamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o cristão não se extravia. Se ele seguir o Cristo, ele não erra o prumo da vida. Mas escute mais. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então, Jesus, com a sua vinda no ventre de Maria, com o seu nascimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele conquistou um povo para si. Jesus tem um povo, Jesus é o Messias, e o Messias tem que ter um povo. Por isso, quando Pedro diz, tu és o Messias, Jesus diz logo, e tu és pedra. E sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, o meu povo. Quem é o povo de Jesus? É a igreja. É a igreja. Ah, não quero saber de igreja não. Então fique fora do povo de Jesus. Ah, eu só creio em Jesus. Epa, se você cresce em Jesus, você aceitaria a palavra dele. Ele fundou um povo. Ele disse, quem crê em mim e for batizado, quer dizer, entrar nesse povo, será salvo. Não me diga que crê em Jesus, mas não crê na igreja. Porque o Jesus, no qual você diz que crê, fundou a igreja. Ele veio, olha aqui, está aqui, minha gente, manifestou-se para quê? Não é? Para conquistar, purificar para si um povo. Atenção a essa palavra, purificar. Como é essa purificação? Pelo batismo. Escute só. Manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça, quer dizer, de santidade, que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia. A salvação é presente de Deus. Ah, fulano era tão bom, tão justo, está no céu. Cuidado, cuidado. É Cristo que nos justifica. Com a justiça humana, só com as boas obras humanas, ninguém chega na glória. É o Senhor quem nos salva. Não é a gente que se salva com as próprias forças. E aqui, veja, São Paulo vai dizer como foi que nosso Senhor nos purificou. Como foi que nosso Senhor nos salvou. Olha aqui. Quando, preste bem atenção, é a parte mais importante agora. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. O batismo dá o Espírito Santo. No batismo eu renasço. Esse nome Renato é um nome cristão. Renato quer dizer renascido. Renatos. Nascido de novo. Nasci do ventre materno para esta vida. Psicobiológica. Nasci no ventre da igreja mãe, da mãe católica, da água do batismo. Ali eu recebi o Espírito Santo. Era isso que João anunciava. Eu vos batizo com água.
mas virá aquele que depois de ressuscitado vos batizará com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito. Veja, essa água queima. Essa água me dá o Espírito Santo. Vou reler. Olha aqui. Quando renascemos e fomos renovados no batismo. O batismo gera uma criatura nova em nós. Os sacramentos têm um efeito. Nossos irmãos protestantes não reconhecem os sacramentos. Chamam de ordenança. Para eles, os sacramentos não fazem nada de novo na vida da gente. Não é verdade. Não é isso que a Escritura diz. São Pedro, na sua segunda carta, diz mesmo que a gente foi renascido. Agora a gente participa da natureza divina. A gente recebeu a vida divina. A gente agora é filho. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é homem segundo o Espírito. Por isso São Paulo diz, olha, renascemos. Fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo. Todos nós somos batizados no Espírito Santo. Todos nós. Todos nós temos o Espírito de Cristo, recebido na água do batismo. Aí São Paulo diz, assim justificados, você já sabe o que é justificado, tornado justo, tornado santo. Pela sua graça, pela força do Espírito Santo, nos tornamos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Se você agora foi batizado no Espírito do Filho, você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. É o céu que está lhe preparado. O céu que nosso Senhor se manifestou para nos dar. E nos dará um dia plenamente na glória. Está aqui. Vamos compreender um pouquinho esse evangelho, já à luz de tudo aquilo que eu expliquei para vocês nesse programa de hoje. Veja, primeiro, o povo estava na expectativa, esperando para aqueles tempos o Messias. E se perguntava se João não seria o Messias. É muito bonita a humildade de João. Eu não sou o Messias, porque eu vos batizo com água. E virá aquele que é mais forte do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo, no Espírito Santo e no fogo. A palavra batizar quer dizer mergulhar. Então, o Messias é aquele que vai mergulhar, tá certo? Vai mergulhar Israel, vai mergulhar aquele que crê no fogo do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Eu já expliquei quando estava comentando a segunda leitura. Então, o verdadeiro batismo é o sacramento do batismo, que nos dá a graça do Espírito Santo. Naquela água do seu batismo, você recebeu o Espírito Santo de Jesus. Então, não existe mais no cristianismo um batismo nas águas. Não, só existe o batismo no Espírito. Muito bem. Aí vamos lá. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Que coisa impressionante. Quem era que procurava João para se batizar? João pregava um batismo de penitência, quer dizer, de conversão. Penitência quer dizer conversão, de mudança de vida. João dizia, mudem de vida para receber o Messias. E João jogava água na cabeça do povo, como sinal dessa mudança de vida, dessa vontade de mudar de vida. E Jesus, o Santo, Jesus, o que não tem pecado, entra na fila dos pecadores. Entra na fila daqueles que precisam do batismo de João. Ele que não precisa do batismo. Por isso, no Evangelho de Mateus, João vai dizer, tu vens para que eu te batize? Tu é que devias me batizar. Mas Jesus entra, Jesus se humilha. Aqui já tem um prenúncio da paixão de Cristo. Ele toma sobre si os nossos pecados. Ele que não tem pecado, ele que não precisa de conversão, entra na fila dos pecadores, entra na fila dos que precisam de conversão para receber o batismo. Que humildade do Senhor. Ele toma a condição realmente nossa para nos salvar. Então, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível. Sim, porque o Espírito Santo não pode ser visto, mas ele desceu em forma visível como pomba. Vamos entender um pouquinho? Jesus reza. Jesus se coloca nas mãos do Pai. O Evangelho de São Lucas gosta de mostrar isso. A oração de Jesus. E o céu se abre. Com a vinda do Filho de Deus, desde o seu nascimento, quando os anjos cantaram na terra,
os cânticos do céu, céus e terra se dão as mãos. O céu não está mais fechado para nós. O céu não é mais distante, porque o céu veio à terra. O céu é Jesus. Onde Jesus está, o reino de Deus está. Onde Jesus está, o céu está. Então, enquanto rezava, o céu se abriu e o Pai derramou sobre Jesus, sobre o Filho, o Espírito Santo. Veja, é um mistério trinitário. O Pai derrama o seu Espírito sobre o Filho feito homem. Unge o seu Filho para a missão. É aí que Jesus começa a ser ungido? Não. Jesus já é ungido desde o seu nascimento, porque ele foi concebido no Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Ele já é ungido, ele já é Messias desde o seu nascimento. Mas agora ele é ungido uma segunda vez para começar publicamente a sua missão. E do céu veio uma voz. Olha o que é que o Pai diz ao Filho. Tu és o meu Filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Quer dizer, em ti eu ponho o meu amor. Quem é o bem-querer do Pai? Quem é o amor do Pai? É o Espírito Santo. É muito bonito. Na hora em que o Pai diz, em ti eu coloco o meu bem-querer, ele coloca mesmo. Ele coloca o Espírito Santo. Está aí, meus irmãos. Jesus agora é apresentado ao povo de Israel. E João vai dizer, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que a palavra cordeiro, em aramaico, João falando aramaico, a palavra cordeiro em aramaico é talia. T-A-L-Y-A. Talia. Talia tem dois significados. Talia quer dizer cordeiro, o cabritinho, e talia quer dizer servo. Como em português, manga pode ser manga de camisa, pode ser a fruta manga, ou pode ser o verbo mangar. Pois bem, em aramaico, talia quer dizer cordeiro e talia quer dizer servo. Então, Jesus é o cordeiro que é o servo sofredor. Jesus é o cordeiro que vai ser imolado pelos pecados do povo, conforme a profecia de Isaías. A profecia do servo sofredor, que a gente escuta na Semana Santa. Então, João está mostrando, veja, esse Jesus humilde, que entrou na fila dos pecadores, ele é o cordeiro, o servo que vai morrer por nós. E sobre ele desce o Espírito Santo. Eis aquele de quem João dizia, eu vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus, o Espírito repousa nele. Então é esse o mistério da festa de hoje, do batismo do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, com isso nós terminamos o tempo do Natal. Amanhã, segunda-feira, começa a primeira semana do tempo comum. O tempo verde, o tempo da vida do dia a dia. Mas uma vida cheia de esperança, por isso verde. Porque Deus está conosco, porque Deus veio habitar entre nós. E no domingo que vem já temos o segundo domingo do tempo comum. Por que não o primeiro? Porque a primeira semana comum começa amanhã. Então no próximo domingo já começa a segunda semana comum. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz. Nosso Senhor lhe dê um santo domingo, um bom início do tempo comum. É mais um ano que vai passando. Vamos lá, coragem. Um dia o Senhor vem, um dia nós iremos para Ele. Até domingo, se Deus quiser.